e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais faziam pelos apóstolos, e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de vista. E perseverando unânimes todos os dias do templo, partindo pão em casa, comiam juntos com alegria, singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. A igreja primitiva, desde o século I, ela viveu na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão e na oração. Isso é importante nas igrejas do século XXI. Nós temos que viver no partir do pão, na união e na oração. Ou seja, apesar da igreja estar passando por um processo, e nós estamos vivendo nesses últimos dias, mas a igreja que somos nós, que somos congregantes de igreja, nós temos que compartilhar uns para com os outros a nossa necessidade. Nós temos que nos desabafar com nossos irmãos, que nós confiamos para nos ajudar, para estar conosco, para estar nos apoiando na fé. Isso é importante. Se o irmão está passando necessidade, a igreja deve se unir e ajudar aquele irmão. Se o irmão está precisando de oração, o irmão e a igreja tem que se unir para nós ajudar o nosso irmão, e o irmão também tem que se unir à igreja para a igreja ajudar ele. Né? E o irmão que está precisando de apoio, a igreja ela foi levantada no intuito de substituir a terça parte dos anjos que se rebelaram contra Deus. A igreja ela é um vínculo com Deus e com o homem. Nós temos que ser compartilhador daquilo que Jesus nos ensinou, que nós temos que amar uns aos outros, né, sem olhar diferença, posição, né? Amém? Então o salmista fala, ó quão bom, ele fala assim, uma palavra bem singular, ó quão bom, mas nos dias de hoje nós não estamos se deparando com essa situação. A igreja não está compartilhando a comunhão com o outro. Se eu sei que a irmã Elisânia está passando por um momento, e a igreja, nós temos que se unir a saber o que está acontecendo, vamos orar. Se tem um membro da igreja com problema, nós temos que ajudar esse irmão, essa irmã. Né? Louvado seja Deus, amém? Aleluia, Deus. A igreja está fazendo parte do corpo de Cristo. Abra sua Bíblia, primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Como a igreja faz parte do corpo de Cristo? A igreja é o corpo de Cristo. Quem pode ler para mim? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Né? A igreja fazendo parte do corpo de Cristo. Né? Quem pode ler para mim, por favor? Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros deste um corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim Cristo também. Assim como o corpo da igreja é um só corpo, isso. Né? Cristo também é um corpo. É um corpo. Nós fazemos parte de um corpo. Não existe maior, não existe menor. Não existe alguém mais bem financeiramente ou outro mais. O que está bem financeiramente vai ajudar o que está com dificuldade financeiramente. O que está bem espiritualmente vai ajudar o que não está bem financeiramente. A igreja é o corpo. Se a pessoa se você tem os seus membros no seu corpo, se um dedo você machuca, todo o teu corpo sente. Se você machuca um dedo do teu pé, todo o teu corpo vai sentir. Imagine se você vê alguém que está doente na fé, que está fraco na fé, a igreja vai sentir. Né? Porque quando alguém fica doente, a igreja abandona,
Esse não é o papel do cristianismo. O cristianismo que Jesus nos ensinou é que nós temos que correr a saber como é que está a situação dos nossos irmãos. Nós temos que saber o que ele está passando. A igreja, ela foi levantada no intuito de fazer essa diferença. Nós temos que amar todos, sem fazer exceção ou acepção de pessoas. Amém? Então nós somos um corpo, né? Se a irmã Cristina pode estar doente espiritualmente e nós abandonarmos ela, nós não estamos fazendo parte do corpo de Cristo. Nós estamos fazendo papel de julgador. Nós temos que ajudar. Se o irmão Marcelo que está ali atrás se afastar, nós vamos sentir porque a irmã não veio mais no culto. Porque a irmã não veio mais no culto. Porque nós somos um corpo. Vamos sentir a situação do nosso irmão. Então vamos correr atrás e saber o que está acontecendo com o nosso irmão, com a nossa irmã. Essa é a função da igreja. A igreja ela tem que ser unida nesse sentido. Ela tem que ser uma igreja unida, ajudar os necessitados, os que estão passando por luta, dificuldade, não abandonar eles. Amém? Mas essa pessoa que também se ausentou, ela tem que fazer a parte dela. Né? A Bíblia diz lá em Josué, no capítulo 1, no versículo 6, que Deus falou para Josué, disse assim: olha, Josué, esforça-te, tende bom ânimo, ser corajoso. Sabe, a nossa preocupação maior não é com os crentes antigos, é com os crentes novos. Os crentes antigos, eles têm uma opinião, você já sabia? Os crentes antigos, eles colocam uma opinião na cabeça. Né? Se ele vem para o culto e ninguém falar com ele, ele já fica empurrado e vai embora por nada. Eu não vou mais para aquela igreja, ninguém falou comigo. Mas ele mesmo procurou se aproximar de nós. Irmão, Pai do Senhor, estou passando por isso, me ajude. Então ele tem que interagir, ele não pode ficar isolado achando porque a igreja é culpada da situação dele. A igreja ela não é um centro de espírita para adivinhar o que está acontecendo na vida de alguém. A igreja ela se une para ajudar quem está passando por luta, não para adivinhar o que a fulano, ciclano, Beltrano está passando. Então, o que está passando por luta, ele tem que vir para a igreja para ele ser trabalhado, para ele ser tratado. Se ele está doente, o corpo é a igreja, somos nós. O corpo de Jesus é a cabeça, a igreja é o corpo. E quando ele está ausente do corpo da igreja, do corpo de Cristo, a tendência é ele ficar mais complicada a vida dele espiritual. A tendência é ele ficar doente mais, porque ele está se ausentando, ele está se isolando, ele acha que ele está certo se isolando do corpo de Cristo. Então, a igreja, ela é um lugar que nós todos vamos ser tratados por Jesus. A igreja é um hospital espiritual. A igreja é uma panificadora espiritual. Quando você deixa de se alimentar na panificadora, quando você deixa de comprar pão ou se alimentar, a tendência é você ficar fraco, fragilizado ou fraco. Mas quando você começa a se alimentar bem, tomando seu café, seu almoço, seu lanche, sua janta direitinho, você vai ficar bem alimentado. É assim a igreja. A igreja, nós temos que fazer parte do corpo de Cristo, porque nós estamos sendo alimentados dentro da igreja. Né? Não é verdade? Então, aqui fala que a igreja é um corpo que faz parte do corpo de Cristo. Amém? Partilhar experiência. Vamos compartilhar as experiências. Abra sua Bíblia, primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 26. Quem pode ler? Primeiras cartas aos Coríntios, capítulo 12, versículo 26. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com eles todos se regozijam. Se um membro sofre, todos os membros sofrem. Né? Se um está bem, todos estão bem. Não é verdade, Marcelo? Irmã já chama de segredo. Aí quem fala mais no leio, mais uma vez, ele dizia,
de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um deles é honrado, com eles todos se regozijam. Felizes. Se um membro sofre, todos sofrem com ele. Né? Se um membro está regozijado, todos se regozijam com ele. Essa é a função da igreja. Se alguém está doente, se alguém está ruim, a igreja vai sofrer porque aquela pessoa está passando pelo momento e vamos ajudar, apoiar, vamos todos chorar com ele. Todos vamos entrar em apoio àquela pessoa que está passando pelo momento. Não abandonar, não deixar para lá. Nós temos que saber o que está acontecendo. Né? Se ele for abençoado, todos nós vamos ser abençoados junto com ele. Vamos se alegrar pela vitória dele, pela vitória dela. Poxa, o fulano, Deus abençoa ele, Deus está abençoando ela, Deus está dando vitória para ele, Deus está dando vitória para ela. Então a igreja está se alegrando. Né? Mas quando um está doente, um está passando por luta, e se ausenta, fica isolado, se afasta da igreja, nós sentimos. Porque a pessoa acha que não precisa de nós. Aí nós ficamos tristes. Mas o papel da igreja é ajudar. Aleluia. Né? Vamos fazer outra parte. A igreja tem que dar testemunho do amor de Deus. Lá, abre sua Bíblia em João, capítulo 17, versículo 22 e versículo 23. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 22 e versículo 23. Quem pode ler para mim, por favor? Dando testemunho do amor de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus nos tem transmitido agora que me tens dado, para que sejam um, como nós somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amastes, como também amastes a mim. Viu só? Quando nós estamos verdadeiramente no amor de Deus, nós passamos a testemunhar esse amor de Jesus. Sabe, irmão? É quando você vive essa experiência com Deus, a verdadeira comunhão, o amor. A Bíblia diz que, lá em Romanos 12, versículo 9, né, fala assim: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Porque tu fazendo isso, tu amontoará brasas vivas sobre tua cabeça. É você dando testemunho de Jesus, do amor que Jesus deu por nós. Né? Imagine, você já viu uma pessoa entrar na igreja com a cara fechada e sair com a cara fechada? Ele não vive o amor de Jesus. Ele não está vivendo o amor que Cristo deu para nós. Né? Porque se você chega numa igreja, você vai saudar o irmão vira a cara com a cara pálida. Então ele não está vivendo o amor de Jesus Cristo. O amor de Jesus Cristo é como o salmista fala: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. E quando você chega na casa do Senhor, é uma fonte de alegria. Você se alegra um com o outro, você sai com alegria, entra com alegria, vai embora com alegria, saudando, glorificando o nome do Senhor. Você está se alegrando na presença de Deus. Não é verdade, irmão? Agora você chega numa igreja, você vê o irmão que fica com a cara fechada, não fala contigo, entra na igreja da mesma forma que entrou e sai da mesma forma que não entrou. Isso não é viver o amor de Cristo. O que é que ele aqui? Nós vivemos em unidade, então nós temos uma unidade com ele e comigo, com nós. Nós temos o amor de Cristo. Né, irmão? Nós vivemos o amor com Cristo. Eu ensino aqui com a minha esposa, como nós somos pastores, agora minha esposa. Vamos saudar todo mundo aqui quando nós sairmos, quando entrar. Né? Todo mundo tem que falar um com o outro. Nós não temos que fazer essa questão de ninguém saudou quem chegou. Pode ser um milionário, pode ser mais humilde, nós vamos lá abraçar ele da mesma forma. Abraçar o nosso irmão. Cada um tem valor diante de Deus. Nós somos um só corpo. Né? É que eu ensino aqui para a igreja. Quando acaba o culto, salva o teu irmão e cumprimenta o teu irmão.
irmão. Aleluia, Deus. Nós temos, você já viu que toda vez que porque eu me esqueci, mas quando eu estou no culto aqui, vamos abraçar um ao outro, vamos abraçar o irmão que está ali. Ou às vezes o irmão chega, vem um irmão diferente, a gente chega na igreja, e nós ficamos todos lá, o irmão sai, triste, volta triste, vai embora triste, porque nós fomos lá dar um abraço naquele irmão, naquela pessoa que chegou precisando simplesmente de um abraço. Verdade. Né? Não fizemos isso. Glória Mas a Deus. quando nós começamos a fazer, quando nós, como corpo de Cristo, começar a fazer a nossa parte, como Cristo nos ensinou, né? Aí sim a igreja vai começar a dar um passo para frente. Né? Essa é uma experiência de viver com Cristo. Né? Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 12, versículo 10. Quem pode ler para mim? Romanos 12, versículo 10. 12:10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Nome da honra, né? Isso. Amor fraternal. Amai-vos uns aos outros. Cordialmente. Cordialmente. Então isso é importante para a igreja. A igreja ela é uma referência. Quem está lá fora e vive uma igreja para ouvir a palavra e para ser acolhido, né? Para ser acolhido por nós. Então nós que temos que não esperar ninguém entrar, nós temos que buscar atrás dele lá, da pessoa que está na igreja, dar um abraço, né? Quando sair, dar um abraço, né? Seja bem-vindo, Jesus te ama, nós te amamos também. Né? Porque eu fui uma vez numa igreja e deu vontade de sair chorando de lá, de tanta tristeza. Né? Eu fui mais triste, saí mais triste ainda. Porque ninguém falou comigo e da mesma forma, todo mundo lá se alegrando e eu fiquei lá sozinho, não, querendo nem alguém falar comigo lá. E eu peguei, nunca mais fui naquela igreja, porque eu me senti excluído. Né? Então, nós como servos de Deus, nós temos que ter essa visão, esse cuidado. Quem visitou, né? Quem chegou na igreja, e aquele que se ausente, nós vamos buscar, e aquele também que chega empurrado, nós vamos ter que ir lá dar uma saudação para ele, para ver se ele são. Só Deus não quer. Né? Então, vamos lá. Crescendo junto, a igreja tem que crescer junto. Como crescer junto? A nossa Bíblia em Efésios 4, 15 e 16. Leia para mim. Efésios 4, 15 e 16. Efésios, capítulo 4, 15 e 16. Leia, não. Tá. Efésios 4, 15 e 16. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Glória a Deus, Jesus. Então, esse é o papel da igreja. Nós temos que crescer juntos. Nós temos que ver, não deixar o pastor, ele tem que ter uma visão diária. Né? Ele tem que saber quem está se esforçando, ele tem que observar quem está procurando melhorar a vida dele espiritual. Mas quando aquele crente velho, 20, 30 anos na igreja, ele só vem para a igreja para colocar defeito. Ele não está ajudando o crescimento da igreja, nem tampouco está ajudando, ele só está criticando, ele só está falando mal, ele só está procurando falar mal dos irmãos, das irmãs, dos irmãos. Então ele não está juntando, ele está espalhando. Então quando nós crescemos juntos, é aquela igreja que todos têm a mesma visão. Né? Se a irmã Deus está levantando ela, amém, glória a Deus, Deus abençoe minha irmã, Deus vai te abençoe, eu quero também chegar onde tu chegou, eu vou chegar também em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Né? Então, porque a nossa visão é essa.
crescendo todos juntos. Nós temos que ter essa visão, né? Nós temos que ter essa visão diária. Crescer junto, né? Aleluia. Nós não podemos olhar para um que está bem e deixar outro que não está bem. Nós temos que ajudar aquele que está caindo, se levantar para ele crescer junto com nós. Amém? Aleluia. Ele tem que crescer junto com nós, né? Mas quando você vê aquele que vem, eu posso dizer que tem 3 tipos de crente na igreja. Vamos falar aqui um pouco. Tem um crente conformado, tem um crente deformado e tem um crente transformado. O crente conformado, irmãos, é aquele que vem na igreja. Se a igreja está bem, está bom para ele. Se a igreja está ruim, está bom para ele também. Ele se conforma com tudo. Para ele está tudo bom. Se o louvor, se ele chegou na igreja e Deus operou, para ele está bom. Se Deus também não operou, também para ele está bom. Então ele se conforma com tudo. Ele é o crente conformado. Ele sabe ainda da mesma forma. Agora o crente detonado. O crente detonado ele só vem para falar mal, só vem para detonar. Ele não quer ver, quando alguém, Deus está usando alguém que está lá, ele está velho na igreja, mas Deus levanta o novo e ele começa, não é possível. Mal ele chegou, já está cantando, já está louvando. Então esse é o crente detonado. Ele detona que Deus está levantando. Ele não quer crescer, nem deixa o outro crescer. Então é o crente que está detonando. Né? O crente transformado é um crente que todo o tempo ele está vendo o crescimento ou não o crescimento, mas ele está dando glória a Deus. Ele está se alegrando com os irmãos. Ele está ali, como o salmista falou, ó, quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. Nós estamos em união. Nós estamos fortes, nós vamos se abraçar todos juntos aqui. O Deus está dando vitória para nós. Nós estamos na luta, vamos se abraçar todos nós, vamos ajudar um no outro. Esse é o crente transformado. Ele está transformado por Deus. Ele está vendo, né, a luta do outro, ele está lhe ajudando. Vamos ajudar um ao outro. Né? Aleluia, Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós temos que ter a nossa melhor companhia. Você tem que ter alguém para. Sempre tem alguém da igreja que você procura para se escorar. Aquele varão ali, aquela varoria, está na pista, vou deixar escorar mesmo. Vou ficar do lado dela. Tá? Porque ela inspira o Espírito de Deus. Abra sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9. Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9. Quem pode ler para mim? Glória a Deus. Eclesiastes, capítulo 9, 4, versículo 9. 4, 9. Melhor é serem 2 que 1, porque tem melhor paga no seu trabalho. Se você andar sozinho, querendo fazer tudo sozinho, na fé, sozinho, resolver tudo sozinho, é mais complicado. Você tem que ter alguém de confiança para te ajudar. Você tem que ter uma pessoa que vai te entender. Porque quando você estiver passando por um momento difícil, aquela pessoa não vai te jogar para baixo, vai te ajudar. Aquela pessoa vai te orientar. Aquela pessoa vai te entender. Louvado seja Deus. Aquela pessoa não vai te jogar palavras negativas, vai te dar palavras de positivas para te ajudar ao crescimento. Você já viu o crente dizer, eu estou doente, não dá para me encaminhar, não vou para o culto hoje, não estou bem. Meu irmão, vai para a igreja, que Deus vai te dar vitória, Deus vai te dar força. Aí quando você vê outro igual, com a mesma situação que você está passando, doente, também não vou não, também doente, também não vou para a igreja hoje não. Vamos deixar para domingo também não vem, ele vem quarta, não vem quinta, não vem sexta. Então, ele está aceitando a derrota. Mas você, como é um crente, uma pessoa em Cristo Jesus, que tem uma fé inabalável, você vai dizer assim, em Filipenses 4, versículo 13, todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Glória a Deus, aleluia. Não é verdade? Você não vai colocar dificuldade. Eu vou para a igreja porque eu vou adorar a Deus. Não importa a situação que eu estou, eu vou louvar a Deus. Eu sou um crente transformado, então
eu vou ali para glorificar o nome do Senhor, não importa o que eu estou passando, a luta que eu estou vivendo, mas eu estou servindo um Deus que tudo pode. Então Paulo falou assim, todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Imagine se você fosse provado como todo foi provado. Ou se nós fôssemos provados como todo foi provado. Não tinha um crente na igreja mais. Todos já ou então, né? Paulo escreve lá em Filipenses capítulo 4, versículo 4, ele fala assim: regozijai-vos no Senhor. Mais uma vez eu digo, regozijai-vos no Senhor. Paulo estava preso, condenado à morte, mas ele mandou carta aos Filipenses dizendo: alegrai-vos no Senhor. Mais uma vez eu digo, alegrai-vos no Senhor. Não é verdade? Então, por que se entristecer? Por que andar cabisbaixo, andar se maldizendo? Se nós temos um Deus que tudo pode. Aleluia, Deus. Nós acabamos de orar por uma pessoa doente, ela foi curada, quando no outro dia ele está dizendo, ainda estou doente, pastor. Meu Deus, né, mãe? Essa crente precisa de um foco de Jesus. Não vou para a igreja porque eu estou com dor no corpo. Paulo pegou 240 açoites no corpo. Mas a Bíblia diz que perto da meia-noite, Paulo e Sila cantavam e oravam a Deus. Hoje o cristão não pode passar por uma coisinha pequenininha, que ele diz, não vou para o culto hoje, não vou para a igreja amanhã, eu estou assim, cansado. Irmãos, a Bíblia fala em 1 Carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 50, fala assim: irmãos, sede firmes e abundante na obra do Senhor, porque o vosso trabalho tem uma recompensa. Aleluia, glória a Deus. Né? Já pensou quando você chegar no céu e Jesus disse assim: meu filho, tu foi louvar meu nome tal dia na igreja? Senhor, eu estava passando por aquele momento, o Senhor sabe, né? E o Senhor vai dizer: quem é o teu Deus? O que a minha palavra diz lá em Lucas 18, 27? Aquilo que parece impossível ao homem é possível a Deus. Aleluia. Tu lembra daquele homem que estava 38 anos, doente, paralítico, lá no tanque de Betseba? E eu fui lá e curei ele. Mas ele perseverou. Né? Então, queridos irmãos, a igreja é o corpo. Você não pode se isolar, achar que você vai conseguir sozinho ou sozinha vencer. Nós somos um corpo, membro de um corpo de Cristo. Você tem que estar dentro desse corpo, o corpo te ajudar, a igreja te ajudar, nós apoiar um ao outro. Nós sozinhos não vamos conseguir nada. Por isso Jesus chamou 12 discípulos e ele mandava de 2 em 2 fazer a obra. Se ele mandasse só um, talvez um poderia perecer outro e ajudar lá. Então é por isso que Jesus mandava de 2 em 2. Ele não mandava só de um. A igreja, ela é um corpo que foi levantado por Deus. Jesus é o cabeça. Eu não posso generalizar que todos têm essa mesma visão que vai. Mas nós, como cristãos, nós temos que lutar pelo nosso objetivo. Por que na minha época, quando eu novo convertido, eu nunca faltei um culto de ensinamento, porque eu queria aprender alguma coisa na minha vida espiritual. Eu sempre gostava de ver um pastor, no ensinamento que ele dava bem calmo, mas um ensinamento, e eu falava para ele: poxa, como é bom o ensinamento desse pastor. Então, nós, irmãos, a igreja não é esse prédio aqui não, é nós. Nós somos um corpo. Se alguém começou a passar por alguma luta e não veio mais na igreja, nossa visão é nos ajudar um ao outro. E se aquela pessoa que não vem mais na igreja, ele tem que se esforçar para vir para a igreja. Glória a Deus. Ele sozinho ou ela sozinha não vai conseguir vencer se não for se humilhar para Jesus. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Eu fui numa missão num lugar chamado